Muito bem, abra comigo a sua Bíblia no Salmos de número 85. Versículo de número 6. Amém? Só esse versículo vamos ler. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? O salmista está fazendo uma pergunta ao Senhor. No contexto do Salmo 85, nós encontramos uma situação de indiferença, de mornidão, de letargia, quase morte do ânimo das pessoas. E se a gente passar e começar a passar uma régua na nossa vida, tentando equacionar o que acontece, a gente de vez em quando olha e fala: pastor, eu realmente fiquei desanimado, fiquei abatido, não tenho forças, não tenho encontrado vigor. Muitas vezes vou à igreja por obrigação até, eu me obrigo a ir simplesmente. São tantas coisas ao redor, são os assédios para você que é cristão é muito grande, é muito forte. O diabo tem um interesse muito grande que você não tenha avivamento na sua vida, que você não desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você. Satanás quer que, na verdade, muitas vezes nem é tirar você da igreja, é simplesmente que você fique aí, morno, morto espiritualmente. Pode até vir à igreja, mas não represente muito, não se envolva muito, não se comprometa muito, deixa isso para outras pessoas e tal. E nós não nos apercebemos que essa mornidão, essa frieza está me subtraindo de todas as bênçãos que Deus tem para a minha vida, pelo menos uma grande quantidade de bênçãos. Em um dado momento, parece que a nossa vida deixou de fazer sentido. Eu já me sentia assim na igreja. Há muitos anos atrás, eu me sentia assim. De repente, eu vi que parece que as coisas não estavam fazendo mais sentido. E eu descobri. Me lembro de uma diaconisa da igreja, que eu estava saindo, ela disse: tudo bem, Toninho? Eu falei, dei um sorriso, daquele sorriso comercial. Falei, tudo bem. Ela falou, bem coisa nenhuma, estou vendo nos teus olhos, você não está bem com Jesus. Eu fiquei assim assustado. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é muito mais além daquilo que você tem vivido. Mas nos parece difícil avançarmos um pouco mais e desfrutarmos de uma vida na presença de Deus. Porque estamos lidando com tantas coisas no meio do caminho. A gente vai caminhando, vai se envolvendo com uma coisa aqui, com outra ali, vai se distraindo na vida espiritual, focamos muito no material, damos pouca atenção naquilo que é prioridade na nossa vida. A gente tem uma cultura religiosa de ir à igreja aos finais de semana. A gente está achando até que é normal ser um crente liberal, ser um crente que permite tudo. Tem uma teologia funcionando aí por lado. Pode isso, pode aquilo, não pode aquilo. Você pode fazer o que você quiser, na verdade, só não pode ser cheio do Espírito Santo, porque Deus é... A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Imagina o que é ciúme, Deus ter ciúme de você. Quando você está se lambuzando com as coisas do mundo, com o pecado, com um monte de coisa, o Espírito Santo tem ciúmes da minha vida, da sua vida, porque foi pago um alto preço para que você fosse salvo, não é para você viver de qualquer maneira. E o fato é que quando nós vivemos de qualquer maneira, nós não temos um avivamento. A nossa vida não passa por isso. Bold te diz o seguinte, que avivamento é Deus operando para restaurar a saúde da sua igreja. Que a igreja muitas vezes fica doente. A igreja fica enfraquecida, fica letárgica, fica morrendo. Quem é a igreja? A igreja não é essas paredes, a igreja sou eu e você. Então,
Ele está dizendo exatamente de que nós precisamos ter vigor espiritual, ânimo, avivamento pessoal, fogo da parte de Deus. Eu não estou falando de barulho, de ficar fazendo certas expressões ditas pentecostais, e eu não tenho nada contra isso, mas avivamento é muito mais do que isso. Avivamento é quando as coisas de Deus fazem muito mais sentido para mim do que faziam antigamente. Charles Finney, um grande avivalista, passava horas orando e clamando por almas. Ele diz o seguinte, que o avivamento é o retorno ao primeiro amor, resultando em conversão de pecadores. Finney entende que um verdadeiro avivamento na igreja é quando as pessoas perdidas começam a vir para a igreja. Elas falam, eu estou precisando de Deus, e eu vou no lugar onde Deus está se movendo, e elas começam a entregar suas vidas a Jesus. O verdadeiro avivamento, e olha que Finney era um pentecostal daqueles de orar horas, e ele rolava no chão, e ele se rolava na relva e dizia, enquanto o Senhor não me der almas, eu não sossego. Pai, me dê almas, eu quero vidas. E ele era aquele homem que orava 7, 8, 10 horas num dia. Finney era um cara, meu Deus. E ele fala que avivamento é quando as pessoas começam a vir para a presença de Deus. Em síntese, se eu quiser pensar em avivamento da minha vida, eu tenho que ir para a presença de Deus. Irmão, com muito amor eu vou falar isso. Vir ao culto é bem pouquinho, é quase nada. Melhor que você estar aqui, não estou dizendo que você não deve vir, você deve vir. Mas deve vir com todo o coração, com todo o desejo, com aquela paixão do primeiro amor. Não sei se você lembra desse tempo. Então a definição de alguns estudiosos sobre avivamento. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Esse é um termo bastante usado no nosso âmbito religioso, mas é exatamente isso. É para se referir ao período de renovação espiritual. Estou renovado, estou cheio da presença de Deus. Não é um momento, é um estilo de vida. Pastor, e o que eu ganho com isso? Meu Deus, uma pessoa em avivamento, ela faz toda a diferença. Faz a diferença em casa, faz a diferença onde ela está. Que uma pessoa avivada, onde ela chega, ela traz consigo algo que as outras pessoas não têm. A presença do Espírito Santo. O poder de Deus se manifestando. Não é o Espírito Santo de vez em quando você sentir lá um arrepio, né? O Espírito Santo trabalhando na sua vida, através de você, em todo momento. Te levando a um nível de dependência, de confiança de Deus que você nunca teve. De entrega, enfim. Avivamento é algo tremendo. Então eu preciso entender que o avivamento é o que acontece, que chega a ressuscitar a igreja morta. Olhando para você, olhe para você mesmo, não aponte para tua esposa, nem para o teu marido, nem para o teu pai, nem para tua mãe. Você está feliz de vir aqui um culto? Me permitam, se a câmera pegar, tudo bem, se não pegar, tudo bem também. O louvor está rolando e você está lá sentado. Eu fico impressionado com isso. Deus, tudo preparado, o Espírito Santo ali para te abençoar e tal, e você indiferente. Como eu falei, a nossa expressão corporal fala muito. Esses dias eu não sei quem é que chegou para mim e falou, olha aqui, pastor. Ah, sim, me lembrei, um amigo meu. Olha aqui, pastor, o currículo dessa moça. Ela quer emprego. Olha o currículo, olha a foto dela, pastor. Como que eu vou dar emprego para um ser humano desse? Então ela estava lá, fez a foto, né?
Eu falei assim, tem gente que não aprendeu nada na vida ainda, pedindo emprego. Pensou que estava no Face ou no Instagram. Porque o corpo fala muito, as nossas posturas falam muito, e falam para Deus. O horário que eu chego no culto, o meu envolvimento, o meu engajamento nas coisas da obra de Deus. Não, mas está bom assim, pastor. Não, não está bom, irmão. Se está bom assim, eu posso dizer para você que pode melhorar e muito. Pode melhorar e muito. Pode melhorar e muito. Outro dia eu comentava com alguém, eu falei, para você ser ruim, você tem um preço para pagar. Sabe aquela pessoa ruim, preguiçosa, cozida, indiferente? Ela paga um preço para isso. Eu não quero compromisso. Você vai pagar um preço por não ter compromisso. Mas eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero melhorar, eu quero experimentar tudo que Deus tem para mim. Na tua vida, você também vai pagar um preço para isso. De qualquer maneira, você vai pagar um preço. Agora a escolha é minha, a postura é minha. Ninguém vai obrigar você, ninguém vai te oprimir. Nós temos que aprender a ser tão espertos que quando eu entro num ambiente, eu tenho que discernir aquele ambiente e saber desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida. Deus está nos observando. Amém? As pessoas também. Eu não sei por que não acontece, pastor. Eu não sei por que a coisa está desse jeito. Porque talvez a postura não seja mais correta. O que é avivamento? É quando eu volto para a vida, para a ressurreição. Sabe quando Jesus disse, Lázaro, sai daí. Lázaro estava morto e reviveu. Isso é o que acontece com a vida daquele que está na igreja. Precisa reviver, precisa ressuscitar, precisa de fogo de novo, precisa levantar. Quando existe avivamento, existe um despertamento. Começa a vir um desejo no meu coração de melhorar espiritualmente. Pastor, eu fui daquele tempo que, quando eu era de uma outra religião, eu ia na igreja lá para cumprir o que estava acontecendo lá no domingo. E muitas vezes nós saímos de uma estrutura religiosa e entramos em outra. E achamos que se mudar de endereço ou de lugar onde eu tenho acostumado a congregar ou a cultuar, vai mudar as coisas. Não, não é mudando de lugar que muda as coisas, é mudando de postura, de atitude interna. Deus tem muito para derramar sobre a sua vida, Deus tem muito para te abençoar, Deus tem muito para fazer. O plano de Deus, o propósito de Deus é que você seja extremamente abençoado, que você experimente as coisas que Deus tem para você. Irmãos, existe um livro, que o nome dele é Acres de Diamantes. Ele vai falar exatamente do nosso relacionamento com Deus, porque Deus tem riquezas. Riquezas, entenda, riquezas não simplesmente somente isso, mas riquezas em todas as áreas da nossa vida. Quando eu entendo que na presença de Deus existe abundância de vida, que na presença de Deus eu sou renovado, sou restaurado, coisas ruins que aconteceram podem ser totalmente curadas, saradas, restauradas, só pelo fato de eu ir para a presença de Deus. Eu começo a entender uma coisa, que avivamento é muito bom na vida daquele que conhece a Deus. Quando a gente passa por avivamento, sabe o que acontece conosco? A gente volta a ser ativado no mundo espiritual. Como assim, pastor? Porque tem muito crente que já foi ativado em um momento da sua vida. Você se lembra do dia que você aceitou Jesus? Eu me lembro. O dia mais importante da minha vida. Que maravilha! Eu cheguei naquela igreja, e foi numa igreja, irmão. Sentei lá atrás e estava morto. Mas o dia que eu saí, depois que eu saí daquele culto, eu não era mais um defunto ambulante. Eu era uma pessoa viva no Espírito.
Eu me lembro desse dia. Eu me apaixonei por Jesus. Você já se apaixonou por Jesus alguma vez? Que coisa tremenda. O que a falta de avivamento faz? Nosso amor, a nossa paixão, Mas quando você está na presença de Deus de novo, você se torna vivo outra vez. Você é ativado no mundo espiritual. Você faz sentido no mundo espiritual. Espera um pouco. Eu já vou continuar. Qual é a diferença no mundo espiritual que você faz hoje? Essas são perguntas que você não tem que falar para mim, respostas. Eu estou fazendo a pergunta para estimular o teu crescimento, a tua maturidade. Mas no mundo espiritual hoje, quando você levanta a tua mão e ora, o que você representa? Você é uma pessoa de autoridade ou você está acovardado espiritualmente? Como assim? Porque alguém ativo no mundo espiritual, alguém que está ativado, ele levanta a mão e diz em nome de Jesus e as coisas começam a acontecer. Por que Satanás quer te levar a viver no pecado? Para você morrer espiritualmente. O pecado nos mata, nos afasta de Deus, nos afasta dos milagres, nos afasta das bênçãos do Senhor, nos afasta da sensibilidade espiritual, nos agrava o ouvido, a gente para de ouvir a voz de Deus com discernimento, com clareza. Tudo por quê? Porque nos envolvemos em assuntos que não eram para nós. Outro dia escutava um pregador falando que as más conversações corrompem os bons costumes. Se eu não me engano, 1 Coríntios 15, 33, mas se não me falha a memória. Mas as más conversações não é só diálogos. Hoje você tem um monte de coisa por aí que te oferece uma má conversação, um mau conselho, uma má orientação. Isso vai corrompendo aquilo que é precioso na vida daquele que era avivado. Irmão, eu posso dizer para você com toda a sinceridade do mundo, quem faz qualquer coisa não consegue fazer as coisas espirituais. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem se envolve em qualquer questão não tem habilidade espiritual, não tem ativação espiritual necessária para romper no mundo espiritual. Amém? Você está me entendendo? Aí atrás vocês estão me entendendo bem? Seria tão bom se nós já tivéssemos entendimento de como é que funciona as coisas do mundo espiritual. Nós temos falsos conceitos, falsas ideias, que ao invés de trazer avivamento para a gente, traz letargia, traz morte. Quando a gente passa por um avivamento, todo mundo fica sabendo. Por que fica sabendo? Porque a gente fica diferente. Amém? A gente fica diferente. Quando a presença de Deus nos toca, muda o semblante. A Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto formoso. A gente feio de doer, mas quando está cheio do Espírito Santo fica bonitinho. Verdade. Já viu uma pessoa feia bonita? Pessoa cheia do Espírito Santo. Feio e bonito. Você já viu alguém afastado de Deus? Você olha o semblante da pessoa, você sabe, meu Deus, parece um defunto. E um crente afastado de Deus, então, aí nem se fala. O problema não é a igreja que você frequenta. O problema não são as pessoas que te fazem mal ou te fazem bem. O problema é que nos afastamos da presença de Deus, estamos mortos espiritualmente, e aí culpabilizamos, porque nós temos a tendência de terceirizar a culpa. Não é minha, não tem nada a ver com isso. É a igreja que não me ama, é o povo que não me aceita, é isso, é aquilo, esse povo isso, esse povo aquilo. E o problema não é esse, o problema é, eu me afastei de Deus, eu estou morto espiritualmente. A Bíblia diz que os mortos não adoram a Deus. Chega um momento da minha vida que eu tenho que decidir, eu vou continuar morto ou eu vou passar por um avivamento. Deus espera isso de nós, que nós nos reavivemos nele. Quando você está avivado, você não consegue conter isso. Eu me lembro quando nasceu a minha filha, e depois quando nasceu meu filho, eu saí para todo mundo contando que tinha nascido.
Quando você nasce de novo é a mesma coisa, você sai contando para todo mundo: eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, Jesus entrou no meu coração, eu quero viver para Ele. Você vem na igreja orar, você vem na igreja jejuar, você quer servir. É tão interessante lidar com o novo crente, que ele fala: o que eu posso fazer aí, pastor? O crente velho diz: não quero fazer mais nada, não quero compromisso, não quero responsabilidade. Sabe por que você não quer? Porque você tem dado brecha. O pecado está podendo coordenar a tua vida e não a santidade. Porque alguém que está avivado na presença de Deus, ele denuncia o que ele tem. E é impossível você estar próximo de Deus e ser indiferente àquilo que Deus quer que você faça. E aí, pastor, aí bateu nos dedos. Falei: tenho que pregar, irmão, tenho que pregar a palavra de Deus. Pastor, para quem que é essa mensagem? Para nós, para a igreja, para mim, para você, para todos nós. O avivamento muda a história da gente. Uma coisa que eu aprendi há algum tempo, eu prego pouco por aí, assim, em termos de ficar falando do Evangelho, de ficar querendo convencer as pessoas, persuadir as pessoas e insistir com as pessoas. Eu falo de Jesus e eu procuro viver Jesus. Não sou a melhor pessoa do mundo, não sou, mas eu procuro viver Jesus. E quando me dão a oportunidade, aí sim eu vou falar de Jesus. Sabe por quê? Porque você não pode forçar o coração de ninguém. Mas quando a pessoa descobre que na tua vida existe algo diferente e ela está interessada, é hora de você derramar sobre ela tudo aquilo que Deus tem te dado. As pessoas estão precisando de pessoas cheias do Espírito Santo. Sabe qual que é o problema do Brasil? Não é o presidente que nós temos, é que o Brasil se afastou de Jesus. O problema desse Estado é porque esse Estado não está totalmente envolvido no Senhor. O problema dessa cidade é que essa cidade tem muitos deuses. Sabe o problema lá da sua casa? Precisamos buscar a Deus, precisamos ter avivamento de novo. E quando o teu filho está com dificuldade, você poder botar a mão na cabeça dele e repreender aquele demônio que está agindo. Isso é avivamento. Sem alarido, sem bagunça, sem gritaria, sem nada disso, mas com autoridade. Quando Jesus está no meio dos publicanos e fariseus, e ele começa a falar, e ele começa a ministrar algumas coisas, eles ficam de boca aberta e dizem: mas que sabedoria é essa? De onde vem essa sabedoria? Ele é diferente, ele fala como quem tem autoridade, não como os fariseus e religiosos. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Fariseu e religioso, muitas vezes nós estamos que nem fariseu e religioso, porque nós não temos aquilo que nós dizemos ter, nos falta. Eu sou lá da igreja, dá até medo disso. O que é que você tem para dizer? Eu sou de Jesus, irmão. A pessoa olhar para você, olhar para mim. Outro dia eu conversava com alguém, e o cara falou: não, porque você sabe, né, pastor, nós que somos cristãos. Eu falei: como assim? E é uma pessoa que eu tenho intimidade há muito tempo. Como assim nós somos cristãos? Você não é cristão, cara. Falei para ele. Ô louco, pastor, cara, olha a vida que você está levando. Olha a tua vida, você está morto espiritualmente. Você não conhece Deus. Eu não estava julgando ele, eu estava simplesmente dizendo dos fatos. Você vive com a tua namorada, transa com uma, transa com a outra. Que cristão é você, cara? Você não é cristão coisa nenhuma, você está se enganando. E é perigoso você morrer e ir para o inferno, falei para ele. Ô louco, pastor. Uma pessoa que está passando por um processo de avivamento, um dos sintomas que vai acontecer com ele é que ele vai procurar santidade. Santidade, irmão. Santidade é uma palavra que está em desuso no meio das igrejas evangélicas. Porque você tem que se dar bem, você é o cara, você vai ser empoderado. Que diabo de empoderado o quê? E hoje eu já peguei pesado demais. Vamos me malhar.
Você tem que ser santo, servo de Deus, cheio do Espírito Santo. Você tem que ser um crente onde quando você ora, alguma coisa no mundo espiritual acontece. Então, o negócio foi feio mesmo, apagou tudo aí, irmãos. Você viu? Isso aí pastor, está querendo. O que você espera da sua igreja? O que você espera dessa igreja? O que você espera que aconteça aqui? Você está disposto a pagar o preço para mudar o que tem que ser mudado? Você está disposto a se colocar como tem que ser para que as coisas comecem a acontecer? Por onde começa o avivamento, pastor? Pastor, o avivamento não começa por uma multidão de pessoas. O avivamento começa lá no teu quarto de oração e vem para a igreja e contamina a igreja e incendeia a igreja. Não sei se você viu esses dias um vídeo da internet. O pastor está pregando, uma criancinha vem. Porque o avivamento começa com profundo arrependimento de pecados. Enquanto você está achando que está tudo certo, essa vida mundana, promíscua, está tudo bem. Isso não é avivamento, nunca será. Você pode frequentar a igreja, ser batizado na igreja e ir para o inferno, porque isso não é avivamento. Isso não é santidade, isso não é presença de Deus. Aquela criança vai para frente do altar e começa a berrar e a chorar por causa dos seus pecados. Você fala, mas uma criança, ela quer a presença de Deus. E a igreja olha aquilo e fala, o que está acontecendo? Aí vem um adulto, vem outro, começa a vir as pessoas para frente, começam a chorar e se quebrantar na presença de Deus. Um dos sintomas verdadeiros de um avivamento é que a gente passa a querer fazer parte daquilo que Deus está fazendo no meio do povo, no meio da igreja, no meio da terra. A gente quer fazer parte disso. Um avivalista, João Carlos Marques, gaúcho, já morreu. Tem vídeos dele, homem cheio do Espírito Santo. Eu conheci esse homem quando eu era adolescente ainda. Ele está pregando um dia e ele falou assim, Deus está levantando um exército de homens e mulheres valentes. Eu era recém-convertido, irmãos. Eu era recém-convertido. Para mudar a história dessa nação. Eu me lembro que aqui eu fiz essa oração, eu levantei minha mão e falei, Deus, eu não sei o que eu estou falando, mas eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Deus queira que você saia daqui hoje indignado comigo, com raiva de mim, e dizer, eu vou ser um crente fervoroso para entupir a boca desse pastor aí. Eu vou falar, isso mesmo, bem feito. Faz mesmo isso aí, que é isso que Deus está querendo. Onde é que você anda? Por onde você vai? Deus quer te usar, Deus quer usar você. Deus quer te encher de tal maneira que as pessoas olhem para você e digam, eu quero ser igual a você, o que é que você tem? Eu quero isso, eu quero isso. E você vai dizer, eu só tenho uma coisa, o que tem eu vou dar para você. Eu tenho a presença de Deus, eu tenho a glória de Deus na minha vida, eu tenho isso que vai fazer a diferença na tua existência. Amém? O que o avivamento faz? Ele reacende aquilo que estava apagado. Renova o fogo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, vós corrieis bem, falando aos irmãos da igreja da Galácia, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Nós estamos passando isso na igreja. Tem muita gente dizendo, não é bem assim não. Cuidado com aquele irmão que encosta em você e diz, olha, não é bem assim não, o que o pastor está falando, viu? Não é desse jeito não, o pastor está muito exagerado. Não, não se comprometa não, olha, cuidado. Cuidado com esse tipo de crente. Ele está por aí nessa igreja e nas demais igrejas por aí. Ele acha que é exagero esse negócio de santidade. Eu me lembro um dia que a gente estava num propósito de jejum, 21 dias de jejum na igreja. Eu estava conversando com um colega de ministério, ele falou, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, tem mesmo. O que foi? Vocês estão jejuando tudo isso? Você está louco, pastor? Eu falei, não, louco está você que não jejua.
O salmista Davi dizia assim: eu humilho a minha alma com jejum. Enquanto você não aprender a humilhar a tua alma diante de Deus, você vai continuar sendo um crente carnal, um crente que não experimenta o que Deus tem para a sua vida, que vai se afastar da verdade, que vai deixar de obedecer a palavra e vai começar a viver uma vida normal. Existe uma ideia infiltrada no meio do povo cristão. É uma expressão moderna. Flow. Sabe o que é isso? Talvez você tenha ouvido isso no meio coaching. Você tem que navegar, você tem que fluir. Nada de estresse, nada de preocupação. Enquanto você está nessa vibe, desculpa a expressão vulgar, o diabo está batendo na tua casa, está batendo na tua família, está batendo nos teus resultados. O diabo está destruindo você, está levando você ao letargismo, à morte. Daqui uns dias você não consegue mais nem se apaixonar por Jesus. Gênesis no capítulo 35, no versículo 1, está escrito assim, eu vou ler vamos lá, até o versículo 7, é meio demorado, eu tenho uns minutos ainda. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel. El é o Senhor, é luz. Porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Sabe o que está acontecendo, irmão? A gente quer a manifestação de Deus, mas nós não queremos voltar para Betel. Betel, quando você volta para Betel, é lugar de renovo, é lugar de conserto, é lugar de arrependimento, de purificação, de santidade. O avivamento vem por esses caminhos. O avivamento, o resultado da manifestação de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. Engraçado, eu estou aqui pregando e me vem uma imagem na mente. Eu creio que isso é do Espírito. Deus me mostra alguém que já experimentou essa glória, essa presença. Uma jovem, na época jovem, hoje não é mais, cheia da presença de Deus. E você já disse no seu coração assim, isso é uma palavra de conhecimento. Você já disse no teu coração assim, eu tenho saudade daquele tempo, mas eu não consigo mais. Isso é uma mentira que o diabo tem contado a você. Você pode voltar a ser tudo aquilo que Deus já fez na sua vida outrora. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos que voltar a nos apaixonar por Jesus. Você lembra de quando você estava apaixonado? Lembra, Robertinho? Quando você viu a Martinha assim, você falou, meu Deus, essa baixinha. Martinha fez assim de ombro, assim, não quero nem saber disso você. Robertinho saiu atrás. Martinha. Eu não sei se foi assim, mas eu imagino que foi. Tem cara de ter sido. Você correr 6, 7 quadras para chegar na casa da querida, lá no centro de Curitiba. Eu fiquei sabendo que ela tinha terminado o noivado. Eu falei, agora. Para não dar na cara, eu fui lá para o terminal, no centro da cidade. Ela morava no outro extremo. Davam umas 10 ou 12 quadras. Eu saí correndo. Falei, hoje eu falo com ela.
Olha que loucura, irmão. A gente, quando está apaixonado, faz loucura. Você lembra quando você se apaixonou por Jesus? Você fazia loucura. Você ia... E de repente, parece que alguma coisa foi acontecendo. A gente tem que voltar ali onde Paulo, né, pergunta. Você corria bem. Você corria bem. E agora? Parou de correr? Quem é que impediu você de continuar a sua corrida? Seu amor por Jesus? Há quanto tempo que você está assim, fazendo que joga só? Né? Bota o uniforme e tudo e fica ali, só ensaiando, mas não entra em campo de jeito nenhum. Há quanto tempo? Você está estranhando porque você quer mais, mas não tem acontecido? Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 5, diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. O Senhor está falando à igreja. Você vai às igrejas de Apocalipse, Deus está falando a uma das igrejas aqui. Mas no versículo 4 ele diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você entendeu o que eu li? Precisa explicar? Deus está nos exortando, dizendo: ó, você lembra como você era? Por que você deixou de ser daquele jeito? Por que você enfraqueceu? Por que você se afastou? Por que você não se compromete mais? Por que você tirou a mão do arado? Tem uma canção que eu gosto muito. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e sério, tem serviço e profissão. Você pôs a mão no arado e tirou a mão do arado. Você pôs a mão na obra de Deus e tirou a mão. Você acha que isso vai ficar por isso mesmo? Não estou te ameaçando, irmão. Aqui está em Apocalipse. Pastor, nós estamos na época da graça. Muito bem. Aqui nós estamos na época da graça. Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, está na época da graça. Quando João escreve aqui, ele tem mais de 90 anos. Mas ele está dizendo: há uma igreja que fazia tudo para o Senhor, que tinha o primeiro amor, e larga tudo, e deixa o primeiro amor. Ele está exortando a igreja, dizer: lembra? Você lembra? Antes que eu venha e tire você da situação que você está vivendo hoje, repentinamente, se você não se arrepender. Está falando com uma igreja que está afastada da presença de Deus. Está falando comigo, está falando com você. O que é que tem envolvido teu coração? O que tem tomado teu coração? A Bíblia diz que muitas vezes nós estamos como estamos por um motivo só, e eu quero colocar o texto aqui. Onde está o teu coração, ali está. Teu tesouro está ali, então teu coração está ali. Se o teu tesouro não é o Senhor, não é Jesus, você está com o coração no lugar errado. É por isso que não vem avivamento, por isso que não tem quebrantamento de volta, por isso que as coisas não acontecem, por isso que o mundo está tão próximo da tua vida, na tua existência. Você está tão satisfeito com o pecado. Por quê? Porque não é Jesus que está reinando no seu coração, e Ele precisa ser Senhor. Pastor, o que acontece quando eu passo por um avivamento? Volta à comunhão, para que com o seu povo. No versículo 6, no final do versículo, é interessante que ele está escrito assim:
Não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo. Quando existe avivamento, o povo de Deus regozija, se alegra. Em outra versão está se alegra. Alegria é diferente de felicidade. Você sabe disso, né? Amém? Você pode estar feliz por uma circunstância. As coisas estão indo bem, estou feliz. Mas o dia que não estiver feliz, você fica triste. Porque se as coisas mudarem, você vai passar a ficar triste. Pastor, estou feliz. Né? O Elias está contente, ele casou. Meu Deus do céu. Quase um avivamento. Não é? E o dia que a esposa brigar, vai ficar triste. Mas a alegria não tem nada a ver com ser feliz. Vocês estão me entendendo, irmão? A alegria tem a ver com perspectiva interna na presença de Deus, pela satisfação daquilo que Deus fez na minha vida. Pare de ficar feliz ou ficar triste, seja alegre. Alegre é uma posição interna do nosso coração, de fé, de comunhão, de intimidade com Deus. A gente cantava quando era mais jovem, porque ainda continuamos, né? Mas a letra estava errada, mas tinha sentido nesse aspecto. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Felicidade não é coisa comum. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Essa é de 1900 e... sei lá. Porque a alegria do Senhor é algo que vem de dentro. Pelo meu relacionamento com Deus, não pela circunstância, porque vai bem, porque alguém me trata bem ou alguém me trata mal, porque as coisas correm bem ou porque as coisas correm mal, porque eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, porque conquistei ou deixei de conquistar. O cristão, quando ele está vivendo uma atmosfera de avivamento, de intimidade com Deus, ele sabe que tudo que Deus faz é para o seu bem. Amém? Tudo o que Deus faz, ao momento pode parecer ruim, ao momento pode parecer difícil, mas se eu tenho a perspectiva correta, interna, do que é ter comunhão com Deus, não importa se estão falando bem de mim ou se estão falando mal. Irmão, quando você amadurece espiritualmente, não importa o que estão dizendo, você continua. Você continua. A minha alegria é o Senhor. Ah, meu marido me tratou mal, pastor. Você continua, a minha alegria é o Senhor. Ah, mas o meu patrão, você continua, a minha alegria, se eu perdi o emprego, a minha alegria é o Senhor. Estão me perseguindo, a minha alegria é o Senhor. Porque você é uma pessoa avivada, você tem a perspectiva correta, o Espírito Santo flui em você e através de você com liberdade. Você não está focado em ter coisas, em conquistar coisas, isso é consequência. Mas o foco principal é o meu coração, o meu tesouro está no Senhor, meu coração se volta para o Senhor, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto é resto, as demais coisas serão acrescentadas natural e espontaneamente. O que nós fazemos? Nós buscamos primeiro as coisas e deixamos Deus por último. Essa é a estratégia do maligno. Por que isso nos afasta de Deus? Porque passamos a confiar em riquezas, em coisas, em carros, em cavalos. Mas o salmista diz, nós confiaremos no Senhor, o nosso Deus, porque ele tinha a perspectiva correta. Internamente ele passava por um avivamento. Senhor, nos avive outra vez, Senhor, para que o povo se alegre. Quando você é avivado, você se alegra no Senhor. Amém, igreja? Quando você passa por avivamento, a primeira coisa que acontece é que é ter comunhão com os irmãos de volta. Quando você está afastado de Deus, a primeira coisa que você faz, você se afasta da igreja. Por quê? Porque não tem comunhão entre luz e trevas. Agora, posso falar? Sabe quando você está naquela crise que você não quer mais saber de igreja? Um dia um irmão chegou para mim, pastor, não sinto mais a presença de Deus, eu vou mudar de igreja. Eu olhei para a cara dele e falei, sério? Vou procurar uma igreja que tenha mais presença de Deus. Eu falei, sério? Então deixa eu explicar uma coisa para você, a presença de Deus emana aqui. Rios de água viva fluirão do seu interior. Amém?
Então começa comigo. O avivamento, o derramar, o poder, a unção, começa comigo. Nem questione, irmão, eu tenho uma responsabilidade com a igreja de santificação, de vida com Deus. Isso é uma responsabilidade minha diante de Deus. Ninguém me cobra, a não ser a minha responsabilidade diante do Senhor. Eu tenho que me dedicar pela igreja. Se eu fosse um pastor relapso, deixa rolar. Não. Eu tenho um compromisso diante de Deus pela sua vida, mas você tem que ter um compromisso pela sua vida. Você tem que começar a olhar para você e dizer: eu preciso ser uma fonte onde jorre água viva, para as pessoas chegarem em mim e poderem beber de algo que vem de Deus da minha vida. Que conversa é a tua? O que você tem para dar para os outros? Eu tenho que ser incomodado com isso. Será que tudo que Deus tem para mim é vir sentar no banco da igreja e ficar aí escutando um pastor pregando? Isso faz parte. Isso não é ruim. Mas é só isso, pastor. Eu saio daqui e daí faço o que com o que eu escutei? Eu preciso olhar para o Senhor e falar: Deus, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer de mim? Quando eu me volto ao Senhor, a primeira coisa que eu quero é fazer parte da igreja. Quando eu me converti era assim. Quando eu volto para o Senhor, é assim igual. Quando eu estou meio longe, meio afastado, o mundo está tomando conta do meu coração, eu não quero saber nada com nada. Eu vou de vez em quando à igreja, faço o meu compromisso dominical, uma vez por semana. Eu conheci um irmão que ele falou para mim uma época: pastor, eu só vou na igreja, na minha igreja, ela era de outra igreja, só na época de entregar o dízimo, depois eu vazo. Falei: cara, tá mal, hein? Ele falou: tô mal mesmo, pastor. Perdi o amor pelo Senhor já faz tempo. 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz. Se você está na luz, se você anda em Jesus, se Jesus está na sua vida, se você está em Jesus. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Aproximadamente umas 12 ou 13 vezes aparece no Novo Testamento a expressão uns aos outros. Um dos sintomas de uma pessoa que começa a ter avivamento é se preocupar uns com os outros. Um dia o irmão chegou para mim e disse: pastor, você não tem nada a ver com isso? Tenho sim, eu sou teu irmão. Eu não era pastor naquela época, eu sou teu irmão. E a Bíblia diz que eu tenho que orar uns pelos outros, que eu tenho que amar uns aos outros, que eu tenho que suportar uns aos outros, que eu tenho que consolar uns aos outros, que eu tenho que encorajar uns aos outros. Sabe onde é que você faz isso? Na igreja. Um anima a fé do outro. Uma brasa incendeia a outra brasa, e a outra brasa incendeia a outra, e daqui a pouco a gente está pegando fogo, porque a gente se torna igreja de verdade, porque faz sentido ter comunhão, faz sentido servir a Deus, e logo quando eu estou servindo a Deus, a primeira coisa que vai acontecer, eu quero viver no fogo e na presença de Deus. Irmão, tira aí o esgotado para mim aí, vocês por favor, tem que discernir aí o que está acontecendo no mundo espiritual. Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quando você passa por avivamento, você quer ter comunhão, você tem prazer em estar com o irmão e você tem prazer na oração. Ai, meu Deus, como tem cristão irritado, derrotado, desencorajado, desanimado, negando a fé, vivendo uma vida mundana. Como tem cristão assim, que envergonha o Evangelho. Esse dia eu escutei alguém falando: aquele fulano lá, é. Que vergonha, né? Eu falei: não sei o que está acontecendo.
Ah, você não sabe, né, pastor? Mas eu sei. Ai, meu Deus, que triste. Um outro dia para o irmão, falou, você sabe por que eu não vou na sua igreja? Eu falei, daí o irmão falou, não sei. Porque tem um parente meu lá dentro. Ele só é crente lá no culto, só aqui fora. Que avivamento é esse? Isso é máscara. Existe algo que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida, que não combina com o pecado de forma alguma. Deus quer incendiar o meu coração e o teu. Amém. Deus quer derramar da sua glória sobre você, a sua presença sobre a sua vida. Agora, é necessário que eu me volte ao Senhor. E quando esse concerto acontece, a primeira coisa que eu faço, eu corro para a igreja. Porque isso não é invenção humana, isso é invenção divina. É Deus que faz isso. Você quer estar na casa do Senhor, você quer estar com os irmãos, você quer participar, você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Você quer fazer parte? Final do versículo de Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém. Um dos sintomas do avivamento é a alegria no Senhor. Você se alegra em Deus. Vamos ficar de pé? Como vai as coisas? Como estão indo as coisas? Tá bom assim como tá? Pastor, como que começa um avivamento? Com arrependimento, eu já falei, com quebrantamento. Amém? Amém? Eu não posso me arrepender no teu lugar. Mas você pode vir para a presença de Deus e falar: Deus, me perdoa, eu quero recomeçar. Deus é um Deus de recomeços. Isso é uma bênção, poder estar na presença de Deus, porque Deus é um Deus de recomeços. O homem tem dificuldade de recomeçar, Deus não tem dificuldade nenhuma com isso. Quando eu me arrependo, quando eu me quebranto, quando eu me jogo na presença de Deus, Deus recomeça na minha vida. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Você vai olhar para você, preste atenção para mim. Irmãos, preste atenção para mim. Você vai olhar para você, de repente vai ficar decepcionado, você vai olhar o teu quadro, vai ver a tua imagem mental, você vai falar: meu Deus, quanto erro. Ok, é por aí que vai. Você reconhece que está errado, você reconhece que precisa ser perdoado, você reconhece que precisa ser renovado por Deus. E quando você tem esse reconhecimento íntimo, verdadeiro e sincero, o Espírito Santo começa a trabalhar. Há quanto tempo você não ora em língua estranha? Você que é batizado com o Espírito Santo. Você que não é, por que não ora? Por que não é batizado com o Espírito Santo? Deus pode mudar a tua vida, Deus pode mudar a tua história. Mas tudo tem que começar por um caminho. Primeiro eu tenho que entregar minha vida a Jesus. E depois buscar a presença dEle. O dia mais precioso da minha vida foi o dia que eu levantei minha mão e disse: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha alma. Eu não valia nada, eu não prestava, eu não tinha valor, humanamente falando. Mas o Deus eterno dignou-se entrar no meu coração e começar a mudança da minha vida. Você não pode se sentir forçado a servir a Deus. O mais importante é você sentir desejo de servir a Deus. Senhor, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero entregar minha vida no teu altar. Toda a oferta que era dada ao Senhor era colocada no altar e ele era queimado. E a fumaça subia e agradava as narinas de Deus.
Sabe como é que começa? Começa quando você se derrama no altar, se entrega outra vez ao Senhor e fala: Deus, o sacrifício sou eu, o sacrifício sou eu. Eu me derramo diante do Senhor, eu coloco a minha vida no teu altar. Deus não vai pegar a tua vida e colocar no altar. Quem põe a vida no altar somos nós, em resposta ao toque do Espírito Santo. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar. E a minha oração agora é que o Senhor nos convença do quanto necessitamos nos arrepender. Nos irritamos, nos iramos, nos magoamos, nos ofendemos, pecamos, fazemos tanta coisa que não te agrada. E nós te pedimos em nome de Jesus que agora mesmo o Senhor venha restaurar as nossas vidas. Diga você em oração: Senhor, eu me arrependo. Diga a Ele: eu me arrependo disso, daquilo outro, conforme o Espírito Santo foi falando contigo. Diga: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, me perdoe. Me perdoe por andar por caminhos que não te agradam. Andar de falar coisas que não te agradam. Me perdoe, Senhor. Peça perdão ao Senhor, peça a Ele que te perdoe. Peça a Ele que limpe o teu coração. Muitas vezes você não tem conseguido nem orar mais, nem abrir sua boca em oração, porque o peso tem sido terrível, o peso do pecado. Mas eu quero encorajar você a orar. Vem, Espírito Santo, vem. Vem sobre a igreja, vem sobre o teu povo. Que hoje, Senhor, aconteça algo sobrenatural na vida do meu irmão. Que a sua vida seja limpa, purificada, restaurada. E que ele comece, meu irmão, minha irmã, que eles comecem um novo relacionamento com o Senhor. Um verdadeiro avivamento, Senhor. Reaviva-nos. Reaviva-nos, Senhor. Põe fogo no nosso coração outra vez. Incendeia o nosso coração como outrora. Como aqueles dias da conversão, como aqueles dias do batismo com o Espírito Santo. Como aqueles dias que oramos em línguas, que profetizamos, que desfrutamos do mover do Senhor. Aviva-nos outra vez, Senhor. Erga sua mão, comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. Seus pecados já foram colocados diante do Senhor. E se houve arrependimento nesse momento, os seus pecados foram cancelados. Agora adore ao Senhor. Diga: Deus, eu estou aqui de novo. Fale com Ele: eu vim aqui para te adorar, Senhor. Eu vim aqui para engrandecer o teu nome. Me perdoe, Senhor. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua glória, Senhor. Eu quero ver os milagres. Eu quero ver, Senhor, as curas. Eu quero ver a manifestação do teu Espírito na minha vida, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Erga a tua voz, erga a tua voz. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Levante a sua mão e glorifique aquele que vive para sempre. Deus quer começar o avivamento pela tua vida. Deus quer começar o avivamento por cada um de nós. Deus quer começar o avivamento em nosso coração em primeiro lugar. Reaviva, Senhor, aquele coração que está gélido, que está, Senhor amado, endurecido, indiferente. Quebra essa frieza, Senhor. Quebra, Senhor, toda essa fortaleza, essa indiferença, em nome de Jesus. Espírito Santo, aviva-nos outra vez. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Que haja fogo, que haja a tua presença, que a tua glória venha, que a tua presença flua, Senhor, através de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, você tem dentro de você
Quem tem Jesus aí? Sabe quando você pecou? Quando você errou? Jesus não foi embora. Ele continua aí. Mas o que acontece, pastor? É que Jesus não governa mais. Quem está governando é você. Ele quer voltar a governar. E você pode fazer isso. Aqui o Senhor não manda mais, Jesus. Quem manda sou eu, vou fazer do meu jeito. Mas Jesus quer que nós entendamos que é necessário fazer do jeito dele. Ele não vai forçar. Ele não vai quebrar nada. Ele não vai te machucar, ele não vai te ferir. Mas Ele deseja que você entregue o controle da sua vida de volta a Ele. Isso é pessoal. Isso é pessoal. Você vai ter tudo de Deus e muito mais à medida que você esteja disposto a render tudo a Ele novamente. Que essa palavra venha edificar teu coração, a tua vida, em nome de Jesus. Eu não posso fazer por você aquilo que você tem que fazer. É você que tem que se arrepender, é você que tem que se voltar a Ele, é você que tem que ser perseverante na presença dEle. Amém? O que eu posso fazer é orar por você. Isso eu posso fazer.